Obrigada, Renata. Obrigada, Evenio, pelo convite. Boa tarde a todos. Boa tarde, Eliseu. Um prazer dividir com você esse painel. Boa tarde, obrigado a todos também, e a Avenue, parabenizar pelo evento, super legal. Bacana. Vou contar também um pouquinho de um retrospecto aqui, acho que para trazer um pouco do contexto do que nos traz aqui, de como o mercado evoluiu, né? Voltando ali um pouquinho na linha do que o Lee trouxe na abertura, né? E um marco interessante para a gente trazer aí, de 17 anos atrás, foi quando em 2007 a gente estava comemorando lá na Ambima o primeiro trilhão de reais de patrimônio líquido sob gestão na indústria de fundos. Esse valor já multiplicou aí 8 vezes, a gente tem mais de 8 tri hoje, a gente já é uma indústria super relevante no mundo e a maior da América Latina. E nesse contexto, a gente viu também o crescimento, né, o boom das assets independentes, a gente saiu do modelo vertical de gestão de recursos, foi para um modelo, né, de arquitetura aberta, isso trouxe muita especialização na gestão de recursos. A gente viu o aumento de outros produtos alternativos também nessa esteira, né, eles tinham regulação, mas não tinha produto, então começou FDIC, FIP, o ETF é novo, as próprias letras, né, o próprio crédito privado avançou muito, né, a gente tem a parte toda de securitização crescendo e a gente vem acompanhando isso dentro da associação nesse contexto. E a gente passou por muita crise, né, então ganha investment grade, perde investment grade, então tudo isso veio acompanhado, do movimento também regulatório, né, e aí eu trago aqui um pouco da questão da regulação como um ponto importante também dentro, da associação, porque somos, além de representantes do mercado, autorreguladores, no sentido de que a gente está aqui para discutir padrão, transparência, boas práticas, visando o desenvolvimento de mercado. E tentando evitar ao máximo dentro das nossas discussões qualquer burden regulatório, qualquer custo que isso traga e que não traga benefícios tanto para o mercado quanto para o investidor. Investimento no exterior é a mesma coisa, a gente acompanha também desde sempre, então começou em fundos, o regulador foi liberando esses limites, né, trazendo outras oportunidades via BDR e hoje a gente está aqui falando no investidor brasileiro investindo direto, acessando o mercado no exterior, coisa que de verdade, gente, quando eu comecei lá atrás na associação, a gente não podia falar, né, muito, não tinha muito espaço para falar. E hoje a gente está falando muito tranquilamente e abertamente disso. É óbvio que nesse contexto, o investidor também foi evoluindo e a gente percebeu lá na associação que ele se tornou mais curioso, ele buscou mais autonomia, ele foi atrás realmente de entender um pouco mais de investimentos. Acho que tudo dentro do contexto econômico, de tudo que o Lee colocou lá no começo, esse movimento também não ficou só entre nós e foi também para a população em geral. E aí a gente começou também a olhar o que que esse investidor quer, o que que ele precisa, e começou a ter mais pesquisas. Essas pesquisas são todas públicas e estão todas à disposição, é super interessante que vocês vejam para poder entender a jornada desses investidores, né. E um dos exemplos que eu trago aqui, que é um pouco do que a gente percebe hoje, né, a gente ainda tem uma camada muito forte de poupança, né, do indivíduo ali na poupança, que não passa para o investimento tradicional local, porque não sabe, porque tem medo ou porque tem que pagar imposto, enfim, não é para mim. E eu não estou falando de ticket baixo, porque tem tickets altos na poupança. E a gente entende que isso também pode estar acontecendo no investidor local, que está super alocado em Brasil, é super sofisticado, uma diversificação super boa na carteira, mas que não destrava para ir para o exterior, porque provavelmente também ali tem algumas barreiras. Então acho que nesse sentido a gente também trabalha para tentar melhorar a experiência desse investidor, né, com segurança, com transparência, com mais informações, mas que seja fluida essa jornada para que ele melhore essa diversificação. A gente criou dentro da associação esse ano uma área internacional dedicada, né, o investimento exterior vem crescendo, vem se tornando cada vez mais estratégico, ele esteve na nossa pauta nos últimos 17, 15 anos, mas agora a gente tem mais, força nisso, a gente tem um time dedicado, então a gente tem feito contato com reguladores internacionais, né, também para poder fazer essa troca de experiências e algum dia, de repente, a gente conseguir também fluir melhor todo, o percurso aí de vocês, quando a gente fala de obrigações junto a reguladores locais e internacionais.
né. E a gente entende que, isso tudo traz o investidor para o centro, isso está no nosso plano de ação, a gente tem observado isso, acho que o Sustainability é a ferramenta mais poderosa que tem, né, foi a primeira ferramenta que começou ali com uma diferenciação, né, de recomendação, eu me diferencio do meu concorrente porque eu tenho um Sustainability melhor, mas é algo que no final do dia acaba sendo regulatório e que trouxe o investidor para o jogo pela primeira vez, né, quando ele parou para pensar o que que ele quer, o né, o a quanto tempo eu vou ficar, para responder aquele questionário, nem que se fosse 1 minuto, ele estava ali pensando, né, se autoconhecendo enquanto investidor. Então acho que isso tudo a gente vem acompanhando e tentando, né, trazer tanto os movimentos de mercado, quanto dos novos produtos, quanto dos investidores dentro da associação, e promovendo essas discussões, né, para a gente conseguir considerar também a opinião de um participante tão importante que é o investidor, porque não adianta a gente criar produto, criar estratégia sem falar e sem saber quem vai consumir, né, o que quer ou o que precisa. Então, nesse sentido, eu vou passar a palavra para o Eliseu. Ele vai fazer uma apresentação para a gente, né, de tendências dos clientes de wealth management e também dos negócios. E a gente acredita que os insights aqui do wealth são muito importantes, porque toda nova classe de ativo, toda inovação, ela sempre começa pelos clientes de maior poder aquisitivo. E isso vai, né, chegando para todos os investidores e vai se, popularizando, né, vai se democratizando. Então alguns insights aqui do Wealth, eu acho que vão ser bem úteis para que vocês também pensem dentro de suas casas, para que possam aplicar para qualquer tipo de investidor, tá. Então acho que tirar um pouco da barreira do: "Ó, esse aqui, né, ele tem muito dinheiro", eu acho que a gente consegue, filtrar isso, usar isso como um bom benchmark para tratar nas nossas estratégias de negócio. E aí depois na sequência a gente vai bater um papo, né, Eliseu? Perfeito, Tatiana, até te agradeço pela introdução. A ideia aqui da apresentação é basicamente o seguinte, eu até prefiro ficar de pé, tá, eu não gosto de fazer apresentação sentado, então espero que não seja um problema. Mais uma vez agradecer aqui pela oportunidade, mas aqui o primeiro slide, a ideia é cobrir 3 grandes pontos aqui, tá, na apresentação. O primeiro é passar por algumas tendências globais, inclusive até esse primeiro slide é focar numa perspectiva aqui de 3 grandes pilares, tanto numa visão aqui de expectativas, que aqui é basicamente traduzir tanto uma visão de passar cada vez mais transparência para os clientes, né, de poder realmente criar aqui uma marca, como também cada vez mais os clientes têm ficado exigentes, e como nós vimos aqui já nas primeiras apresentações, existe uma oportunidade grande aqui de poder diversificar o mercado e principalmente começar no limite até a se criar um novo mercado, muito com essa visão de poder investir internacionalmente. Aqui temos uma oportunidade bastante importante, inclusive daqui a pouco eu até vou entrar numa pesquisa que nós fizemos da PwC e que reforça muito essa expectativa do cliente realmente buscar essa diversificação. E além disso, cada vez mais os clientes vêm buscando uma experiência personalizada. Especialmente nesse ponto aqui, até vamos conversar um pouco mais sobre isso, e que aqui existe uma oportunidade bastante relevante a ser explorada. O segundo pilar, ele toca muito nessa perspectiva de novas tecnologias. Sabemos que cada vez mais, inclusive eu tenho um buzz hoje de mercado de falar de AI generativa, e que querendo ou não, existe aqui uma série de oportunidades que podem ser exploradas aqui no nosso mercado, além de cada vez mais os clientes buscarem cada vez uma experiência melhor, mais digital, e que querendo ou não, isso vai tocar muito ali com o último pilar dos investidores, que no fundo é cada vez mais as novas gerações vão começar a participar cada vez mais desse mercado, e sabemos que eles têm aqui exigências ou mesmo aqui demandas que vai ser mais do que fundamental combinar toda essa perspectiva de diversificação nas recomendações, na experiência de como interagimos com esse tipo de cliente, ou até mesmo como nos alavancamos aqui da inteligência artificial, ou mesmo da AI generativa, para conseguir criar uma experiência cada vez mais aderente à expectativa dessas novas gerações. Quando nós olhamos aqui também numa perspectiva, tanto na visão de asset managers, como também de wealth managers, o que é interessante, especialmente aqui na perspectiva de asset, o que nós vemos aqui de expectativa ou de movimentos é muito essa visão de buscar cada vez mais uma diversificação,
no que toca essa perspectiva de que tipos de produtos ou que tipo de ativos eu posso ofertar aqui para o meu cliente, além também de buscar uma diversificação no que toca aqui nos canais de distribuição ou mesmo na forma como me relaciono com esse cliente. Porque no fundo aqui, até olhando essa perspectiva de, inclusive aqui no gráfico da direita, vocês conseguem até observar o que fatores aqui que os asset managers eles enxergam como o que realmente vai mudar aqui a perspectiva nos próximos 2 anos, e aqui envolve muito poder acessar novos segmentos de clientes, conseguir aumentar o market share, ou mesmo realmente conseguir buscar essa diversificação de produtos ou mesmo de ativos a serem ofertados. E quando nós olhamos aqui na perspectiva de wealth managers, né, que aqui acaba tendo também uma predominância aí dos grandes players nos mercados, grandes bancos ou mesmo seguradoras, cada vez mais também esses players vêm buscando parcerias estratégicas justamente para conseguir diversificar o que toca ali. Como é que eu adequo o meu modelo de servir? No fundo, eles conseguem, já tem um modelo que funciona bem para quem já tem ali um patrimônio grande, que no fundo sempre foi ali o foco primário, mas existe aqui uma oportunidade de diversificação. Como é que cada vez mais eu consigo ter uma penetração maior de mercado? Sabemos que a classe média está aumentando e tudo mais, então como é que eu amplio essa participação? Então aqui também existe uma oportunidade importante a ser explorada. Quando nós olhamos até na perspectiva também tanto de quais as diversificações, né, que os clientes vêm exigindo, ou mesmo qual que é a expectativa que se existe aqui no que toca a visão de tecnologias, né? Cada vez mais, também aqui tem uma outra pesquisa nossa aqui de High Net Worth Investors, que também é uma pesquisa da PwC Global, que até mostra qual a expectativa dos clientes, né, quando busca aqui novas formas de investir. E o primeiro aqui é justamente os ativos alternativos, e que no fundo aqui toda essa visão, toda essa discussão de potencialmente investir em ativos internacionais acaba muito conectado aqui com esse primeiro grupo, além de criptomoedas ou mesmo ativos relacionados a todo o tema aqui de ESG, de Environment, Social e Governance, né, que no fundo é um tema que tem aqui uma expectativa crescente aí nos próximos anos e que toca bastante, quando voltando naquele aspecto das novas gerações, esse é um tema que cada vez mais vem ganhando relevância. E quando nós olhamos aqui na perspectiva de novas tecnologias, 90% acreditam que o uso de ferramentas que, além de AI generativa, mas também Big Data, blockchain, entre outras tecnologias que vêm transformando não só a forma aqui de como é que eu entendo cada vez melhor o meu cliente e consigo criar uma maior personalização, crio novas formas de interagir com esse cliente, de me relacionar com ele, e que esse aspecto de tecnologia ele está bastante conectado também aqui com toda essa perspectiva. E para poder fechar no que toca essa visão de tendências globais, o que é importante aqui, né? É balancear ou mesmo ponderar toda essa perspectiva de confiança, que envolve a visão de cliente, envolve também toda a perspectiva aqui de funcionários, né? O que faz realmente aqui a empresa andar, além de eventuais demandas aqui regulatórias, que no fundo conseguir balancear essas 3 perspectivas, na nossa visão, é um fator importante aqui, eu diria que é um fator crítico de sucesso, né? E também entender aqui a expectativa de funcionários, que envolve desde impacto na economia, atributos de ESG, entre conseguir realmente elementos aqui que realmente motivadores, né, são aspectos aqui que é importante estar no radar, além também aqui de movimentos que empregadores têm feito, que envolve também aspectos de ESG, de upskilling, e cada vez mais preparar a força de trabalho para poder atuar nessas novas perspectivas, são elementos que na nossa visão são bastante importantes. Tá. Entrando aqui na perspectiva de Brasil, e até mesmo antes de entrar especificamente no Brasil, o que é interessante aqui, né? Aqui nós trazemos uma visão que até trazendo o reflexo da pandemia, especialmente aqui pegando o ano de 2022, o que foi interessante? Houve uma retração na riqueza média por adulto globalmente,
Só que um aspecto aqui que é bastante interessante é que a América Latina foi um outlier, aqui quando nós comparamos que seja com a América do Norte, Europa, África ou mesmo Ásia-Pacífico, e o que é interessante é que a América Latina, ela apresentou um crescimento importante aqui, foi ao contrário aqui do movimento das outras regiões que nós observamos pelo mundo. E uma geografia que foi bastante importante para isso foi o próprio Brasil. Até quando nós vemos aqui a quantidade de milionários, e quando nós chamamos aqui de milionários é quem tem um patrimônio acima de US$ 1.000.000, o que é interessante? O Brasil até, comparado aqui com outras geografias que também figuraram com crescimento bastante relevante, tem aqui o Irã, México, Rússia, o Brasil, ele acabou tendo aqui um destaque bastante importante, até em 2022, de novo, contribuindo para esse crescimento de riqueza da região da América Latina como um todo. O Brasil ele teve aqui também o maior crescimento em quantidade de milionários, e até quando nós observamos grandes geografias dos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Japão, até mesmo Canadá, tivemos aqui um movimento ao contrário e que é promissor. No fundo, apesar de todo o desafio que a economia global enfrentou, e obviamente não quer dizer que o Brasil está voando comparado com outras geografias do mundo, mas o que é importante aqui destacar? Comparativamente até com outros países da região, o Brasil conseguiu traduzir aqui uma certa resiliência, e que no fundo isso é um prospecto aqui importante a ser considerado. Tá? Só que um desafio grande que nós temos aqui quando falamos de Brasil é justamente a concentração de riqueza. Até quando nós olhamos aqui o gráfico da esquerda, quando nós observamos a média global de como está distribuída a riqueza aqui em faixas, o Brasil ele acaba tendo uma discrepância bastante grande, querendo ou não, isso traz aqui um desafio tanto de ter uma população menor que acaba concentrando aqui a maior parte da riqueza do país, além também de ter uma dificuldade de acesso, mesmo acesso limitado a produtos e serviços financeiros aqui para uma parcela importante da população, especialmente quando nós falamos aqui da classe média, entre outros segmentos. E que no fundo aqui já entrando numa perspectiva de movimentos que serão importantes serem considerados, como é que aumentamos esse acesso? No fundo aqui, até pensando nessa perspectiva de diversificar os ativos, ou mesmo aumentar a parcela da população que realmente pode investir, ou que realmente pode ter aqui uma gestão melhor do seu patrimônio, é importante aqui também ter aspectos de promover educação financeira, desenvolver ou mesmo criar produtos ou trazer toda essa personalização para realmente garantir aqui uma maior aderência à necessidade dos diferentes clientes, além aqui de conseguir utilizar cada vez mais as novas tecnologias para realmente criar um modelo de serviço que tenha um custo-benefício interessante. Porque no fundo aqui, a partir do momento que eu passo a massificar esse tipo de oferta, inerentemente eu posso ter um desafio importante aqui para conseguir realmente se manter rentável. Tá? E aqui, de novo, destaco aqui uma perspectiva que é importante desenvolver o mercado financeiro no Brasil, querendo ou não, isso é importante para aumentar a nossa liquidez, apoiar o crescimento econômico, até mesmo conseguir atrair cada vez mais tanto investimentos nacionais como também estrangeiros. É importante aqui também aumentar ou viabilizar esse acesso a produtos e serviços financeiros e investimentos não é diferente. No fundo aqui, pensar em como que reduzimos barreiras, alavancamos cada vez mais as tecnologias para realmente criar esse novo modelo de servir, ele é bastante importante, e que daí, inerentemente aqui, nós podemos aumentar cada vez mais a participação de ativos financeiros aqui na composição patrimonial do país, e ajudar, ou mesmo a criar cada vez mais serviços aqui que ajudam as pessoas efetivamente a não só cuidar do seu patrimônio, mas garantir um crescimento sustentável. Tá? E até para poder fechar um pouco aqui a perspectiva de Brasil especificamente, existe uma expectativa bastante grande, não só de crescimento da região da América Latina, mas sim o Brasil sendo aí o Brasil tem o potencial de ser o principal protagonista aqui de crescimento da riqueza da região da América Latina como um todo, que aqui existe uma expectativa bastante grande da região ter um crescimento importante aí nos próximos anos, até 2027, 2028, só que o mais importante do que isso
o Brasil ele tem um papel aqui de destaque para que isso realmente aconteça. Querendo ou não, o Brasil ele é o maior país da região, ele representa aproximadamente aqui 40% do PIB da região, tem aqui, querendo ou não, uma classe média que tem uma representatividade importante e vem crescendo cada vez mais nos últimos anos. Então, existe aqui uma parcela importante aqui da população que pode viabilizar essa criação até mesmo de um novo mercado, de expansão aqui do nosso mercado de investimentos como um todo, além de, pelo menos comparativamente com os outros países aqui da região da América Latina, o Brasil, querendo ou não, apresentou uma maior resiliência, e isso é um fator importante aqui também a ser considerado, né? Então, no fundo, fecho aqui, pelo menos essa parte da apresentação, reforçando tanto algumas tendências que globalmente elas são importantes, e também aqui alguns destaques que nós observamos do Brasil, só reforçando o momento promissor que nós estamos, tá? Aproveito aqui para devolver a palavra para a Tatiana e podemos seguir para o nosso bate-papo final. Os nossos minutinhos finais. Eliseu, eu queria que você desse um pouco mais de exemplo da personalização do atendimento que esses investidores esperam. Perfeito. Eu até vou passar para o próximo slide, que querendo ou não, ele até ajuda a responder em partes essa questão. Quando a gente fala de personalização, o que é interessante, né? A personalização, não só na perspectiva de investimento, mas até para outros mercados, ele vem se tornando um tema cada vez mais importante na perspectiva dos clientes, especialmente quando pensamos nessas novas gerações. E que, no fundo, o tema aqui da personalização é justamente, até considerando aspectos de momento de vida, se já está com filhos ou não, idade, ou até mesmo qual que é a jornada que o cliente está durante a vida dele, é importante considerar aqui essas diferentes características, até para entender qual que é o tipo ali de investimento, ou quais são os tipos de ativos que pode fazer mais ou menos sentido, dependendo do momento de vida de cada cliente. E que, no fundo, quando nós falamos aqui de personalização, é justamente conseguir criar uma oferta que tenha cada vez mais aderência com as necessidades do cliente, e que principalmente ele se sinta assim, eles realmente estão considerando aqui características que envolvem desde aspectos transacionais, financeiros, mas principalmente pessoais do cliente, para que realmente essa oferta ele consiga enxergar e falar, não, esse potencial fornecedor, né, ele está realmente pensando aqui nas minhas particularidades na hora de realmente construir uma oferta que esteja aderente ao que eu estou buscando. E aí pra gente, quando eu tô falando no wealth, isso a gente consegue até, né, vislumbrar, mas quando eu tô falando de uma distribuição em massa, e você trouxe alguma questão, né, da parte de tecnologias e tudo mais, como é que a gente pode combinar, né, essa parte toda né, do que você colocou ali, né, tem transformação digital e tudo mais, para um aconselhamento para um público maior, ou que eu consiga atingir melhor os desejos desses investidores, de uma forma mais abrangente? Perfeito. No fundo, até esse elemento toca aqui bastante com o terceiro pilar, né, de alavancar cada vez mais esse aspecto de tecnologias, porque até pensando nessa visão de, para realmente poder massificar uma oferta, utilizar o nosso modelo de servir, que até podemos chamar do tradicional, pode ser que ele não pare de pé, né, do ponto de vista aqui de custo, pode ser um desafio conseguir massificar esse tipo de modelo. Por que é importante pensar aqui nas tecnologias? Até na hora de quando você pensa aqui no ciclo de vida do cliente, né, desde prospectar, entender quais são as necessidades dele, como é que eu me relaciono com ele, modelo de atendimento, cada vez mais poder se alavancar de tecnologias, e até pego o exemplo aqui da AI generativa, no limite, quando eu estou pensando num cliente massificado, eu não preciso necessariamente ter ali um gestor ou um relationship manager que vai ter que falar com ele, que querendo ou não, isso é caro para eu poder manter e conseguir endereçar para esse cliente, mas eu posso ter uma inteligência artificial que, no fundo, ele acaba endereçando a maior parte das necessidades desses clientes, especialmente nessa visão massificada, que eu posso criar um chat inteligente que vai atender a necessidades desse cliente e que o custo é muito menor, né? Na hora de você realmente pensar em uma perspectiva de poder manter esse tipo de atendimento, é muito mais barato do que você ter uma pessoa que está ali dedicada para poder atender esse tipo de cliente. Então, no fundo, aqui, a grande reflexão é que
nunca vai funcionar ter um modelo one size fits all, né. Acho que a grande questão aqui é, dependendo aqui do tipo de cliente, ou mesmo do potencial que eu posso explorar desse cliente, vai ser muito importante eu adequar o meu modelo de servir para que com isso eu consiga, não só melhor atender cada tipo de cliente, mas eu garantir que eu estou extraindo o valor desejado aqui para as diferentes naturezas de clientes. Bacana. Então, para encerrar aqui, a gente está estourando no tempo, eu queria que você trouxesse aqui para o nosso público, porque você trouxe muitas informações, muitos desafios, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Que a gente precisa priorizar, né, diante do cenário? O que seria interessante, focar? Falar: "Ó, enfrenta esse aqui primeiro, depois esse", enfim, né, porque a gente foi, né, desde o cliente até a nossa própria casa, né, de como eu vou lidar com os meus times, né. Então acho que para a gente fechar aqui seria interessante se você pudesse dividir um pouquinho. Legal, eu diria até que para poder, o grande desafio aqui vai ser justamente, conseguir equilibrar esses 4 pilares aqui, né, que tá no slide, desde como é que eu me alavanco de parcerias e principalmente escolho as parcerias adequadas, não só para poder expandir minha penetração, mas conseguir até atender ou até mesmo atingir diferentes segmentos de clientes. E que no fundo, também poder ter ali um portfólio diversificado de produtos, né, buscar essa diversificação e ter produtos alternativos, acaba sendo aqui uma perspectiva importante, mas saber escolher e principalmente definir o que para quem, né, que no fundo não são todos os clientes que têm as mesmas necessidades, então poder ter essa leitura de cada tipo de cliente, como é que construímos essas diferentes proposições de valor, acaba sendo um desafio bastante grande, além de conseguir se alavancar aqui também das novas tecnologias para justamente conseguir viabilizar esses potenciais novos modelos de servir, né, e que no fundo, todos esses elementos combinados, ou pelo menos se eles forem bem balanceados, vai ajudar bastante ali na perspectiva de construção da confiança. Então, no fundo, até o que que é importante reforçar aqui, né, esses pilares, apesar de eles terem desafios próprios, conseguir, combiná-los ou mesmo ponderá-los da forma correta, eu diria que é o grande desafio aqui a ser endereçado. Bacana, eu acho que essa questão das parcerias ela tá ficando cada vez mais forte, acho que todo esse movimento de mercado que a gente tem visto, né, assessor, consultor, gestor e todos os participantes trabalhando muito próximos e muito juntos, né, inclusive até do próprio investidor, é um assunto também que tá na nossa agenda e ele é super interessante porque a gente vê ali, né, acho que é um 75 traz algumas questões fortes para o gestor e que deve ter uma grande transformação nos negócios aí, já está tendo, né, e vai aumentar, nos próximos anos. Bom, agradeço a todos aí a atenção de vocês, obrigada Eliseu, e Não, a gente fica por aqui. obrigado pessoal, foi um prazer. Obrigada.